Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre o livro Puro, de Andrew Miller. Esse livro é um romance histórico, tá? Para a gente ter uma ideia bastante interessante, bastante rica do que era a França no período assim, pouco anterior às vésperas da Revolução. Qual o caldo que cozinhava os ingredientes da revolução que viria a acontecer. Na verdade, não é um livro sobre a revolução, mas é um livro que mostra todos, ou não vou dizer todos, mas vários ingredientes que possibilitaram a revolução que transformou a França, transformou o mundo, teve um impacto a longo prazo, teve impacto em várias partes do planeta. Então é isso que o autor quer mostrar. Ele junta aqui vários ingredientes desse período e a ambientação dele assim é próximo do perfeito, sabe? Cada detalhe, cada item que ele coloca nos ambientes. Quando as pessoas vão ao teatro, tem um urinol lá no camarote. A higiene desse período, uma higiene bastante precária, as superstições. Ele consegue assim colocar vários detalhes desse período. Então a gente acaba aprendendo aqui coisas que a gente dificilmente iria buscar de maneira separada. Então a gente vai, porque ele fez uma pesquisa para fazer esse trabalho, para escrever esse livro. Isso aqui é um dos elementos assim que enriquece um pouco essa obra. Ele não se preocupa muito com a construção psicológica dos personagens, ele não aprofunda nisso, não está muito preocupado com isso. Inclusive algumas situações que acontecem aqui, ele não cuida muito de fazer uma evolução gradativa das motivações psicológicas que levam esses personagens a fazer isso, a tomar determinada decisão, uma atitude qualquer aqui. Então ele não tem essa densidade psicológica dos personagens muito bem trabalhada, não. Mas não é esse o objetivo, inclusive. Não, ele não tem esse objetivo aqui. Ele está preocupado com esse detalhe dessa ambientação, de cada nome, cada situação aqui, ela é escolhida a dedo para ser uma referência desse período. Então, o nome dos personagens está ligado a personagens das obras iluministas do período, as ruas, bairros de Paris que vão ser muito importantes no período da Revolução. Então, tudo isso ele vai escolhendo a dedo aqui, ele é muito detalhista nisso. O estilo, ele é um pouco assim, um pouco exagerado, ele está muito preocupado em construir frases muito bem elaboradas. Então, às vezes, isso fica parecendo até um certo bordado, um certo floreio. Soa até um pouco artificial às vezes. Para mim, esse é o ponto fraco do livro. Mas não compromete nada, não estraga a obra. Ele é meio que um artesão aqui das palavras e às vezes ele exagera um pouco nessa elaboração das frases. Mas a gente perceber isso também é até saboroso quando você percebe o que ele está fazendo. Bem, grande personagem dessa história é um cemitério com uma igreja grande em Paris, chamado Os Inocentes, o cemitério. Porque logo no início, um ministro de Paris resolve acabar com esse cemitério. E, de praxe, ele vai escolher alguém, vai encarregar alguém para fazer esse serviço. Além do cemitério, dentro desse cemitério tem uma igreja de séculos de existência. E por que eles querem acabar com esse cemitério? Bem, a cidade cresceu muito, é virada do século XVIII para o século XIX, então a cidade está crescendo muito. O cemitério já tem uma quantidade de mortos que supera a população de Paris em muito. Então ele literalmente está colocando os mortos para fora. Porque tem um período de chuvas aqui, em que casas próximas ao cemitério, elas são invadidas por corpos semidecompostos que, naquela enxurrada, naquela chuva,
né? Acaba invadindo porões de casas e isso alarma a população e as autoridades decidem que é preciso acabar com o cemitério. Isso é um fato histórico, isso realmente aconteceu. O cemitério dos Inocentes foi destruído no finalzinho do século XVIII. Esse nome Inocentes, né, os cemitérios tinham nome, hoje isso não é muito comum. Eu mesmo na minha cidade o cemitério não tem nome, no local onde eu moro. Mas os Inocentes aqui dá uma impressão de que a morte, por os pecados, torna os mortos inocentes, ou torna aqueles que foram vivos inocentes. Então, é até prazeroso também a gente perceber essa situação. Bem, tem um engenheiro, Jean-Baptiste Barrette, encarregado de acabar com o cemitério, de tirar os ossos de lá, cavar toda a terra, tirar todos os ossos, encaminhar esses ossos para umas galerias, umas pedreiras que existem em Paris até hoje, inclusive são um ponto turístico. Esses ossos estão empilhados lá. Ele vai contratar uma equipe. E esse processo é um processo que, de certa forma, é uma metáfora do antigo regime, destruindo o cemitério e cavando a própria cova, porque o antigo regime ele vai desmoronar logo a seguir. Nós estamos aqui faltando 4 anos para a Revolução, em 1785. E esse engenheiro, Jean-Baptiste Barrette, ele é um novo sacerdote, é um sacerdote dos novos tempos. O engenheiro é um novo sacerdote, um homem que crê plenamente na razão. Inclusive a capa foi escolhida, ela é inspirada numa obra de Goya, que se chama O Sono da Razão Produz Monstros, né? Então a razão precisa estar ativa. Esse é um homem que representa a razão. E a razão, em Paris, nesse período, há um grupo de pessoas, muito deles ligados ao iluminismo, que acreditam na razão como a coisa máxima a se seguir. Inclusive ele tem uma espécie de oração que ele faz antes de dormir, na qual ele expressa essa crença na razão. E essa razão leva à necessidade de acabar com esse cemitério no centro da cidade. Esse processo vai ser feito, vai ser levado adiante, né, em nome da razão, em nome da purificação da cidade. Naquela época, a ciência ainda estava dando os primeiros passos, então as pessoas acreditavam muito em uma coisa chamada miasma, que o mau cheiro trazia doenças. E aí esse cemitério ele exala um mau cheiro que contamina tudo ao redor dele. Então eles estão decididos a acabar em nome da higiene, em nome de um futuro promissor. Então aqui a gente tem um mundo antigo sendo destruído de maneira simbólica na destruição e na remoção desse cemitério. O sacerdote que faz isso, inclusive, ele vai desalojar o padre que está lá na igreja, vai destruir a igreja. O novo sacerdote é um engenheiro, o homem que acredita na razão, o homem que atua em nome da razão. E aqui há uma certa ironia, porque a razão, como uma espécie de novo Deus, que só traz coisas boas, só traz coisas puras, em nome dela muitas atrocidades serão cometidas. Não que a razão seja uma coisa ruim, mas quando se apega de maneira fanática ao uso da razão para atingir o objetivo sem medir qualquer esforço, a pessoa acaba realizando certas atrocidades violentas, porque aqui a gente vai ter um processo violento. Outra coisa é o seguinte, quando um mundo antigo está desmoronando, profissões estão desaparecendo, a gente sabe que isso acontece, inclusive isso é uma realidade mais próxima de nós, mas existem aquelas pessoas apegadas àquele trabalho que está sumindo, que está desaparecendo, que elas sofrem muito com isso. Então isso aqui também é mostrado o sofrimento das pessoas pobres, é mostrado como o antigo regime ali, a monarquia, ela permitia certos comportamentos, a difusão de certas obras que comprometiam muito a imagem da monarquia. Existiam próximo do poder, próximo da realeza, existia a produção e venda de obras pornográficas
que retratavam a rainha Antonieta e que ainda se referiam ao rei como um corno, um cara fraco, um cara incapaz. A questão não é isso que derrubou a monarquia, mas o poder ele é muitas coisas, mas ele também é imagem. E uma das coisas que aconteceram aqui, uma das coisas que aconteceram, foi o desgaste da imagem do poder. O poder foi desgastado de maneira profunda enquanto imagem. Uma das primeiras fissuras, uma das primeiras brechas que aconteceram no poder aqui na França, nesse finalzinho do século XVIII, e que é um dos fatores que, junto a vários outros, leva ao fim da monarquia de maneira bastante brutal e sangrenta, inclusive em nome da razão. Então, a razão que prometia um mundo purificado, do progresso, da iluminação, ao contrário daquele mundo antigo de trevas, de escravidão, de violência, ela também vai promover uma violência bastante caótica e atroz durante a Revolução e em outros momentos da história. E a pessoa que acredita na razão dessa maneira e se sente um puro, à la Robespierre, ele não para diante de nada, porque ele acredita que está fazendo certo. E aqui a gente tem assim uma outra ironia, que quem promove a destruição desse cemitério é a própria monarquia, através de um ministro. E a gente vê o Estado esfacelado, um Estado que não é capaz de controlar de maneira eficiente o seu funcionamento, a sua burocracia. A gente percebe isso aqui através desse funcionário, desse Jean-Baptiste. Um Estado que tenta desesperadamente se reformar e não consegue. Ele não consegue se reformar. A tragédia está aqui. Né? E ele vai se esfacelar de maneira simbólica quando ele cava esse cemitério, e ao cavar esse cemitério ele cava a própria sepultura. Então o livro é isso, é um bom livro, é uma leitura leve, uma leitura fácil, como disse para vocês, com um certo exagero de estilo, mas que é agradável quando a gente percebe. Recomendo que vocês leiam esse livro, vão aprender história sem aquele sentido de que estão estudando necessariamente, estão apenas se divertindo, você aprende se divertindo. Por isso é um livro até subestimado, eu acho. Vi esses dias em livrarias virtuais aí num preço bem acessível. Recomendo que vocês leiam. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.